Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Nós, nestes dias, estamos acompanhando o Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Nós já acenamos para este fato no fim da semana passada, que o capítulo 17 de Mateus se abre com aquele milagre da transfiguração de Jesus diante dos discípulos Pedro, Tiago e João. Ele mostra a glória da ressurreição. E nós estávamos sempre ali dizendo e afirmando, que tem duas belezas de celebração neste mês de agosto, que é aquela do dia 6, a festa da transfiguração do Senhor, e a do próximo domingo, que é a festa da Assunção de Maria. Mas essa festa, até o início da década de 60, e depois dela permaneceu ainda em muitos lugares sendo chamada da mesma forma, era chamada de Nossa Senhora da Boa Morte. Inclusive na minha Bahia, no Recôncavo Baiano, na cidade de Cachoeira, é muito famosa a Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade feita por mulheres negras. Tem toda uma história aí a ser pesquisada, estudada e que vale a pena conhecer. Portanto, a festa da Assunção de Maria é uma festa que fala da nossa morte e do destino glorioso do nosso corpo. E é interessante que esse dogma da Assunção de Maria, ele é proclamado justamente no pós-guerra. Era uma verdade da fé sempre proclamada, crida, aceitada, acolhida, mas que o dogma, o Papa Pio XII o proclamou depois da Segunda Guerra Mundial. Justamente, se você pensa na Segunda Guerra Mundial, pensa nos campos de concentrações, nas experiências malignas, maléficas que foram feitas com o corpo humano naquele lugar. Ainda hoje, por exemplo, nós celebramos, nesse dia 9, uma das padroeiras daqui da Europa, que é Santa Edith Stein, uma filósofa do mundo foi aluna de Husserl, da fenomenologia. Ela era judia de nascimento, depois dos 14 anos de idade se torna ateia, e depois, em 1921, portanto, 100 anos esse ano, ela se converte ao catolicismo, ao cristianismo, pede o batismo, e depois ela ingressa na Ordem das Carmelitas. E depois Santa Edith Stein terminou numa câmara de gás de um dos campos de concentração do regime totalitário nazista. Então, portanto, isso tudo nos faz pensar em como o corpo foi vilipendiado, o corpo foi maltratado, por esse sistema totalitário, e logo depois disso o Papa então dá para o olhar humano o destino de Maria como um modelo para o destino de todos nós, porque ela a glória de Maria é também a nossa esperança, porque tudo aquilo que se afirma de Maria como fato já dado é promessa para todos os cristãos. Porque se a gente diz que Maria é imaculada desde a sua concepção, a gente afirma na fé que em Cristo nós todos seremos santos e imaculados no amor. Portanto, o nosso destino é a santidade, é a pureza completa e total, porque Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Justamente nós seremos puros, como Maria foi pura. Olha, o calor aqui está grande, e o corpo sofre, padece, sua. Então, essa também é a beleza da festa de hoje, e para a festa que a gente está se preparando para celebrar no próximo domingo. E isso tudo ancorado naquilo que a gente disse que celebrou ali no dia 6. Então nós vimos aquele belíssimo milagre. No sábado nós ouvimos aquela palavra de Jesus, que se a fé for pequenina como um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, sai daqui, vai para ali. E eu fiz a referência lembrando a vocês que aquele monte era o monte no qual o Pai proclamou a sua voz. Portanto, a nossa experiência de fé deve ser essa, de levar conosco aquilo que o Pai disse naquele monte. Essa é a verdadeira fé. Então
Então naquele monte o que foi que o pai disse? Este é meu filho amado, escutai-o. Então de agora em diante, ouvidos abertos para tudo que Jesus tem para nos dizer. E uma coisa que Jesus diz naquele monte, a gente poderia dizer hoje assim, é que eu te amo de montão. Há um montão de amor de Deus por nós, e isso a gente deve carregar no dia a dia. O fato de Jesus ser o Filho amado, a gente deveria encostar essa realidade com uma outra realidade que a gente conhece no Antigo Testamento. Lembra de José do Egito, que ele era o filho amado? Pois é, não é que o pai Jacó não amasse os outros filhos, ele amava todos os outros filhos, mas José estava convencido de que ele era amado, assim como Jesus também está convencido de que ele é amado. Mas você também pode e deve estar convencido desse amor de Deus por você. E na medida que a gente se convence do amor de Deus por nós, não é que a vida vai ficar sem problemas, não, é que a gente constrói a casa da gente, o ser da gente, sobre uma rocha, a rocha do amor. O que é que vai acontecer? Vão soprar os ventos, vão vir as tempestades, mas a casa fica incólume. Vieram dificuldades para Jesus? Sim, e quantas? Mas esta certeza de se saber amado pelo Pai deu a ele a força e a energia suficiente para caminhar sobre todas essas dificuldades, para sobrepassar todas as dificuldades. Não é que a fé e o amor de Deus para nós é uma espécie de para-raio para que nada aconteça com a gente, não é uma espécie de talismã que a gente vai sair carregando agora e agora não acontece nada comigo. Não é bem assim, não é? Mas é essa certeza de que mesmo passando por essas dificuldades, passando por tudo aquilo que é negativo, a gente vai de cabeça erguida, a gente vai com uma força extra dentro da gente. Muito bem, agora vem um outro dado. Você já sabe que é amado por Deus, que Deus te ama de montão, esse amor de Deus nos acompanha. Agora, como é que as filhas e os filhos amados de Deus lidam com as questões do dia a dia? Como é que os filhos e as filhas de Deus devem pagar as suas contas, devem pagar os impostos, devem lidar com o mundo do comércio, com o mundo do ensino, com o mundo da religião, com o mundo do comércio, com o mundo da segurança? O que é que deve distinguir as filhas e os filhos de Deus nessa relação? Já sabemos que somos muito amados. E aí, como é que a gente cuida agora do resto da vida? A leitura de hoje acho que ajuda a gente a entrar nessas questões do cotidiano, da vida real, da vida concreta. Como é que a gente lida com certas coisas? O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Hoje vocês devem ouvir ruídos mais fortes, porque eu não consigo não manter as portas abertas. Eu moro em cima de uma das avenidas mais movimentadas aqui da cidade. Menos mal que está em época de férias, o trânsito está menos. Mas de vez em quando pode passar uma moto aí com um ruído estranho, etc. Não se assustem. Naquele tempo, diz-nos o evangelho de hoje, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus já tinha dito isso depois da profissão de fé de Pedro. Jesus tinha dito isso a Pedro, Tiago e João quando ele estava descendo do monte também. Então aqui agora é de novo um anúncio da morte de Jesus. Disse Jesus: eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Está vendo? O filho amado, mesmo ele sendo esse filho amado, a gente deve escutar o que ele está dizendo. Ele vai passar por todas essas dificuldades, mas tem um selo que é colocado aqui embaixo: ele ressuscitará. A morte não tem a última palavra sobre a existência de quem é amado por Deus. Isso faz a grande diferença para enfrentar a morte. Sim, a gente vai morrer, como os outros também a gente morre, mas a gente tem essa marca da vida presente dentro da gente. Mas os discípulos ficaram muito tristes com aquilo que Jesus disse. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Pedro já convivia com Jesus, já sabia dos costumes de Jesus. Agora eles entram em casa. Você lembra que quando a gente ouviu Jesus contando parábolas, quando Jesus chegava em casa, os discípulos muitas vezes se aproximavam de Jesus para perguntar para ele o que é que significava aquilo? Jesus agora faz um movimento contrário. É ele quem vai fazer perguntas, não sobre coisas ditas,
somente, mas sobre coisas feitas. É verdade, é sobre uma coisa que Pedro disse. Mas Jesus agora vai aprofundar o sentido da resposta de Pedro. Ou seja, a gente precisa pensar no que a gente fala. A gente precisa pensar no que a gente faz. Este é o meu filho amado, escutai-o. Então a gente precisa ouvir em profundidade o que o filho também fala dentro da gente e com o filho fazer avaliação do que a gente diz. Você tem o costume de avaliar a sua vida, de dar uma repassada no dia, o que foi que fez, o que foi que deixou de fazer? Olha Jesus como fazia. Chegando em casa, ele vai avaliar o que tinha acontecido, não é, na rua, as experiências feitas. É tão bom quando a gente volta para casa e pode se encontrar com Jesus e diante dele, na oração, avaliar o nosso dia, avaliar a nossa jornada. Lembra daquele cadernozinho que eu falei, o caderno das 3 coisas positivas? Pode ser um caderno também que a gente anota outras coisas importantes da vida da gente. Então, Jesus, quando chegou em casa, adiantou-se. Jesus é sempre esse que se adianta, que vai à nossa frente, como ele disse para Maria Madalena, né? Posso dizer aos meus irmãos que eu vos precedo na Galileia. Jesus é sempre esse que se adianta, que vai à frente. Quando a gente vai, ele já está lá esperando por a gente. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, mas ele também é o Deus que vai à frente, que desce, não é como fez Deus com o povo de Israel no Egito. Ele desce, vem, escuta, ouve e vai à frente, vai caminhando diante de nós. Então ele se adiantou e perguntou para Pedro: Simão, que te parece? Ele chama por Simão. A palavra Simão vem da raiz de Shema, que significa escutar. Simão significa aquele que escuta. Dentro de nós precisa ser sempre despertado esse Simão, esse escutador, esse que é capaz de ouvir e de aprofundar aquilo que escuta. E Jesus pergunta para ele: o que é que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Lembra que o pai, Jesus já tinha escutado lá no monte: este é o meu filho. Então Jesus já se sabe filho. Agora, portanto, agora a gente vai ver, nós que somos filhos de Deus, como é que nós devemos conviver nesse mundo? Como é que a gente deve viver nesse mundo? Sem, não deve nada a ninguém, não tem nenhuma responsabilidade, com a liberdade completa, total. O que é mesmo a liberdade que o Senhor nos dá como suas filhas e seus filhos? Porque nós somos filhos amados, ou seja, nós somos filhos livres. E aqui a liberdade tem 2 movimentos. Existe aquela liberdade de quê e liberdade para quê. Porque a liberdade também ela se compromete em um certo momento. É uma liberdade que ela vai conhecer limites, não é? Às vezes nós homens, né, tem uma fase da vida da gente que a gente é assim, apaixonado por todas as mulheres da face da terra. Passou na frente da gente, a gente já se apaixona, o coração já palpita, né? Coração de papel. Aí tem uma segunda fase em que a gente se apaixona por uma só mulher. E aquela é a dona do coração da gente. Aí promessas, poesias, amores, se casa, tem os filhos. E aí vem aquela fase que é muito perigosa, é que a gente se apaixona de novo por todas as mulheres da terra, menos uma, a esposa da gente. E aí agora, como é que a gente faz? Como é que se lida com essa coisa? A liberdade agora é: deixa para trás o casamento, os filhos, a família já constituída e segue a paixão que está presente dentro do coração? Ou existem coisas mais sérias para a gente pensar e avaliar, não é? Para não criar danos para os outros. Como viver com esta liberdade de um coração que pode se movimentar? A liberdade é fazer o que eu quero, ou tem coisas muito mais sérias também para pensar? Então, já sabemos, somos filhos, filhos amados, filhos livres. Este filho, filho do rei, ele não precisa pagar taxas para ninguém. As taxas devem ser pagas pelos estranhos, respondeu Pedro, né? Dos estranhos ele cobra as taxas. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres, não é? Somos livres, filhos livres. Agora olha o que Jesus diz: mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Veja só, era livre
de não pagar as taxas. E justamente porque era livre de não pagar, não tinha necessidade de pagar, na liberdade de um filho de Deus, ele paga. O filho de Deus é esse. Jesus precisava morrer na cruz? Não. Ele não tinha cometido pecado nenhum, mas justamente por ter se solidarizado com os pecadores, com os que eram deixados deste mundo, ele foi e morreu na cruz. Não precisava, ele era livre, ele não precisava daquilo, não tinha nenhuma necessidade. Mas na liberdade de amar as filhas e os filhos de Deus, ele foi e fez isso. E olha como esse olhar de Deus, vai lá, pega esse peixe. E aqui é uma coisa interessante, por quê? Na língua grega, não é, a palavra peixe se diz ichthys, que é uma coisa escrita assim desse jeito aqui. Só que isso aqui é uma espécie de acróstico na língua grega que diz Jesus Christos Thou Huios Soter. Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador. Isso faz a palavra, faz um acróstico com o nome peixe. E os primeiros cristãos, então, quando eles viam o peixe, eles pensavam nesse acróstico, não é? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E às vezes eles desenhavam um peixe, e naquele desenho do peixe, eles escreviam uma palavra, o peixe, ton, zoonton. Parece que era assim, ton zoonton, o peixe, né, dos vivos, ou então aqui seria Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador dos viventes. Salvador dos viventes. Pedro é aquele que foi chamado junto com os outros, não mais para pescar peixes, mas para pescar homens e mulheres. E somos pescados para termos a vida. E somos pescados para a vida. O batismo é essa rede que nos pesca como peixinhos de Deus para termos a verdadeira vida, a vida de quem se salva. Mas muitas vezes nesse peixinho que é cada um de nós que foi salvo por Jesus, tem alguma coisa que ainda não desceu pela garganta da gente, né? Tá ali entalando a gente. Quem sabe a relação da gente com a economia era uma moedinha que estava ali entalando. Como é que anda sua relação com o dinheiro, sua relação com a sua liberdade, sua relação com a sua família, sua relação com os seus estudos, com a sua inteligência, com o seu namorado, com a sua namorada? O que é que está ali entravando na sua garganta que não está descendo e que é preciso que Jesus agora entre? Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, que um peixe é uma criatura de Deus, né? Algo que Deus criou. E Pedro foi lá, Pedro também faz parte dos filhos, né, de Deus. Ele ouviu aquela palavra, esse é o meu filho amado, e sabe que nele o único filho, todos nós somos filhos. Então Pedro, como um dos filhos de Deus, vai lá e pega aquele peixe que está entalado, liberta aquele peixe daquela moedinha que estava fazendo mal para eles. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, olha lá o que está escrito. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A filha de Deus e o filho de Deus é livre, mas ele é livre para libertar a criação. Como Pedro foi lá agora e libertou aquele peixinho que estava lá entalado, não é? Deu liberdade. Assim o resto da criação também está precisando da sua ação e da minha, não é? Essa pandemia que a gente está vivendo, o que é isso? É justamente a nossa falta de boa relação com a criação. A criação espera que nós, as filhas e os filhos de Deus, nos manifestemos numa boa relação ecológica, numa relação de amor e de respeito com os mais pobres, que estão sendo os mais sofridos neste momento dessa pandemia. A criação espera
essa manifestação dos filhos de Deus para que ela possa ser libertada. Aí nós que somos libertados por Jesus, libertos dos nossos pecados, libertos do inferno, libertos da morte, temos que trabalhar com a liberdade para os menores, para os pequenos, para a criação inteira, porque nós cremos em um Deus Pai, Criador do céu e da terra. São verdades que a liturgia nos ajuda a pensar, não é? Nos ajuda a pensar no dia de hoje. E eu quero desejar então para você, minha amiga, meu amigo, um bom início dessa semana, nós querendo viver na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Realmente somos livres, mas essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus é aquela liberdade de quem sabe que a sua liberdade também conhece o que Jesus disse. Nós vamos pagar a taxa. Não porque a gente seja obrigado a nada não, mas é para não escandalizar, para não fazer mal para os outros, para não ser uma pedra de escândalo para os outros. A verdadeira liberdade leva em consideração o bem dos outros, a felicidade dos outros e não somente a nossa. Não é fazer tudo aquilo que me dá na telha. Aí o verdadeiro livre é aquele que inclusive é capaz do sacrifício de si mesmo, da doação de si mesmo, como Santa Edith Stein, que celebramos no dia de hoje, não é? Ela não renuncia a sua comunhão com o seu povo, não foge daquilo que poderia ser o seu destino, enfrenta também a morte com a qual o seu povo estava selado, mas a partir de agora ela faz também a partir da sua comunhão com Cristo Jesus. Portanto, minha amiga, meu amigo, supliquemos a bênção de Deus para a nossa vida no dia de hoje. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Portanto, agora um abraço, não é, para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, Genilza Lisboa, Dayara Souza, Aldaleia, Fernanda Mendes, um abraço para você, para a Darcy, ao Padre Juarez, ao Wilma Costa, Bia Cláudia, Jaci Félix, Ivone Souza, Iracema deve ser Anchieta Borges, não é? Mari Caldas, Dilma Sandes, Cores e Cortes Salão acompanhando a gente também, Deus te abençoe. Lilia Davi, Célia, é Célia aqui, Celinha, um abraço para você aqui, com esses nomes assim, a gente não chega, mas sempre chega. Um abraço, Célia, para ti, uma boa semana para todos nós. Dilma Caldeira, um abraço para você. Quem é mais que eu tenho aqui? DSSzinha, um abraço para você. Rigil Roger, Neuza Andrade, Geralda Lima também aqui, Rose Santos, Luana e franciscana, né? A Célia está dizendo que acho que em Salvador eles estão com muito frio, enquanto eu estou aqui me derretendo, né? Estou entendendo. Leudes Martins aí em Santos, um abraço para você. Maurício Pintor aí em Santo Antônio de Jesus, Rosa Santos, Maria Eureni lá no nosso Ceará, um dia abençoado para você. Para Everilda aí em Natal. E Ivone Souza diz que a internet tá conseguindo, não está conseguindo, às vezes assim, nessa instabilidade do sinal. Cia Sérgio, um abraço para você. Para Zuciana Vani Brito, eu já disse. Padre Eliseu, um abraço para você. E aí no nosso querido Pernambuco, Diocese de Pesqueira, não é? Zuciana é de Curitiba. Imagino, né? Curitiba é o frio que não deve estar aí em Curitiba, né? Eu tenho a impressão que Curitiba é a capital mais fria que o Brasil tem. Fui uma vez aí no mês de janeiro e consegui ainda à noite usar camisa de manga comprida porque fazia um fresquinho muito bom. Fui lá no Santa Felicidade, né? Luciana deve conhecer bem lá o Santa Felicidade, aquele gosto italiano que a gente pode experimentar naquela região. Tá bem? Um abraço grande para todas vocês, para todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Uma semana abençoada com essa nossa preparação para a festa do próximo domingo, a festa da Assunção de Maria, né? Recuperando a beleza dessa dignidade do nosso corpo como morada de Deus, como espaço da glória de nosso Senhor. Rezemos como o Senhor nos ensinou, que Ele derrame sobre nós a sua paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Luciana está aqui nos dizendo, né, que hoje a temperatura lá tá boa em Curitiba, né, 13 graus. Pois é, eu aqui acho que essa vai ser a semana mais quente do ano aqui. Eu já estou me derretendo na segunda, e o negócio só vai subir até chegar em agosto, no 15 de agosto, que é chamado Ferragosto, que é realmente um dia de muito calor, todo mundo sai daqui da cidade porque não suporta. Lígia Carla chegando aqui também, um abraço, Lígia. Um abraço para Dilma Aparecida, um abraço para vocês. Vocês, portanto, eu vou salvar aqui a live nesse momento. Vocês curtam, vão curtindo, encaminhem para quem vocês desejarem. Depois a gente põe lá no nosso canal do YouTube e no Facebook. Eu queria dizer que as pessoas que entraram nesse fim de semana seguindo o perfil, mas eu não tive tempo não, porque eu estou aqui organizando desordem. Eu estou fazendo tudo para que vocês não olhem o que está lá por trás, mas graças a Deus estou conseguindo, né? Também estou suando por isso, porque eu estava levantando caixa, carregando livro, botando o livro no lugar. Então tá aqui uma bagunça. Isso é o Nosso Senhor, mas é para melhorar depois, porque, né, se o espaço desorganizado pode demonstrar o que está desorganizado também por dentro, né? Portanto, começar organizando uma gaveta, depois da gaveta, quando a gente vê, organiza o armário inteiro e o quarto inteiro. Vocês estão vendo lá, a túnica está lá pendurada. Tá bom, gente querida, fiquem com Deus, uma boa semana.